falará a doutora Indira Ernesto Silva Quaresma, Procuradora Federal, falará pelos interessados. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, reitor da Universidade de Brasília e Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. Vossa Excelência também disporá do tempo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, todas e todos, boa tarde. Mahatma Gandhi diz que cada vez que você dá um passo adiante, você está destinado a perturbar algo. Agita o ar enquanto avança, levanta pó, altera o chão, vai atropelando coisas. Como uma sociedade inteira avança, continua ele, esse atropelo se faz em escala muito maior. E cada coisa que transtornar, os interesses criados que quiser suprimir, tudo se transforma em obstáculo. A Universidade de Brasília deu um passo adiante. Foi a primeira universidade pública federal a instituir o regime de cotas raciais em seu vestibular. E é por isso que nós estamos aqui, porque ela perturbou algo. Ela transtornou interesses, ela perturbou uma ordem exclusivista no propósito de incluir, de se diversificar, de se colorir. Em nome do magnífico reitor da Universidade de Brasília, do CEP e do CESP, a Procuradoria-Geral Federal vem muito respeitosamente ocupar essa tribuna, na companhia já dos seus amigos da Corte, Fundação Palmares e Fundação Nacional do Índio, combater, enfrentar mais esse obstáculo, que se erige não apenas em relação à política pública de inclusão racial, mas se erige principalmente em relação a todos os negros e negras deste país. A Lei Áurea não teve o condão de transformar coisa em gente da noite para o dia. Ela não conseguiu apagar do imaginário coletivo, nem de brancos, nem de negros, mais de 350 anos de história e cultura de escravidão. Ela não avançou no sentido de dar um mínimo de condições para que negros e negras começassem a trilhar um verdadeiro caminho de igualdade formal e material. Deixar os negros à própria sorte foi sim vontade governamental. Aos negros negou-se terra e educação, as duas únicas formas de ascensão social e promoção da dignidade humana da época. Em uma franca política de branqueamento da população brasileira, optou-se por trazer imigrantes europeus que chegaram aqui, tão pobres quanto os nossos negros, mas deu-se àqueles o que se negou a estes. E os europeus vicejaram e sem dúvida alguma foram responsáveis por nos alçar ao patamar de país moderno, mas os negros foram alijados das riquezas econômicas e intelectuais do país. Quase 124 anos após a abolição, os dados estatísticos de instituições sérias, públicas e privadas, demonstram, sob qualquer perspectiva ou fator analisado, que ser negro no Brasil continua sendo motivo para estar alijado das riquezas econômicas e intelectuais do país. Nós vivemos anos sob o domínio de um mito, de uma ilusão, de uma hipocrisia, democracia racial, que nos impediu de termos uma visão nítida sobre a situação do negro no país. E ainda hoje, quando todos os indicadores sociais e econômicos retumbam que essa democracia racial não existe e nunca existiu, há quem insista em tentar obnubilar o debate, escamoteando o racismo sobre a pobreza. Falar abertamente sobre racismo no Brasil parece que toca os medos mais profundos. Por outro lado, não enfrentar a questão tem sido uma das razões do fracasso do nosso projeto de uma nação livre, justa, solidária, fraterna. Racismo, pobreza e desigualdade e sexismo estão na base das questões estruturantes do país. A forma de enfrentar cada um desses problemas é diferente, mas o primeiro passo na solução da sua resolução é identificar a sua existência. E como não poderia deixar de ser, as universidades públicas foram as primeiras a manifestar a vontade de combater o racismo. E entre as universidades federais, a UNB, que tem vocação para ser vanguardista, foi a primeira a enfrentar a questão de peito aberto. Porque lá no início do século XXI, quando a UNB olhou para dentro de si, o que ela viu? Ou melhor, excelências, o que ela não viu? Ela não viu alunos e professores negros na mesma proporção que nós existimos na sociedade. Éramos historicamente apenas 2% entre os alunos e 1% entre os professores. E ela viu que não era só na universidade que nós negros estávamos subrepresentados, mas em todas as esferas de poder e prestígio, a participação dos negros ao longo de mais de um século tem sido rara. Paulo, o apóstolo, disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. A UNB vivificou o princípio da igualdade, materializando-o, e se dispôs a ser agente de transformação do perfil educacional dos negros da comunidade brasilense, com respaldo constitucional da autonomia universitária. Claro que não foi um processo simples, nem ainda o é. O Democratas, por exemplo, acha que o negro não deve ter uma vaga na universidade só porque é negro, e o pensamento por trás é que ele é melhor do que o branco afinal. Defende que em um país tão miscigenado como o nosso é impossível dizer quem é beneficiário da política pública de afirmação, que raça não é um conceito genético científico, defende que cotas não devem ser para negros e sim para pobres, que se deve investir na escola pública para que o negro chegue à universidade em condições de igualdade. Diz que o Brasil se transformará em uma Ruanda, que contabilizou mais de 1
milhão de mortos em uma guerra civil racial entre Tutsi e Hutus, só porque a Universidade do Brasil implantou um sistema de cotas raciais. E não bastasse isso, ainda acusa a UNB de práticas hitlerianas. A par da absoluta dissociação entre a realidade brasileira e os argumentos defendidos pelos democratas, essa ação tem um mérito, que é o de trazer a discussão sobre racismo à lume. Sim, porque ainda que se diga que vamos discutir outra coisa, é exatamente disso que trata essa ação. Racismo no Brasil, só nós negros podemos senti-lo. Este era o lema da Frente Negra Brasileira, criada em 1931, e infelizmente hoje, 81 anos depois, ainda tem seu lugar. O mestre pela UNB, Damião Alves, diz que a classe média brasileira, em geral branca, sempre se achou muito tolerante e receptiva ao contato com pessoas de outras cores. A ideia de uma sociedade que não se importa com cores é normalmente defendida por pessoas de pele mais clara. A igualdade é sempre vista da perspectiva do dominante, ainda que a dominação seja complacente. Essa relação amistosa, muito bem retratada por Monteiro Lobato através das personagens Dona Benta e Tia Anastácia, dá a falsa impressão que o Brasil não é racista. E essa falsa impressão é ainda alimentada por um outro fator. O negro é o símbolo da cultura nacional. Ora, indagam muitos, se o negro é o símbolo da cultura nacional, como é que ele pode ser discriminado? Isso, na verdade, esconde as chamadas áreas duras e moles das relações raciais no Brasil. Os antropólogos dizem que nas áreas duras a cor da pessoa tem maior importância, ao passo que nas moles não. As áreas duras são trabalho, universidade e mercado matrimonial. E as áreas moles são ligadas ao domínio da cultura, do lazer e da religião. Carlos Rosenbaum diz que é na complexa inter-relação, família, educação e mercado de trabalho que se define o lugar que as pessoas irão ocupar na hierarquia social. E é aqui que, para a maioria dos negros, se estruturam suas condições de exclusão e subordinação. Racismo não se opera apenas na forma da violência, da segregação, do apartheid ou de plaquinhas Only White. A professora Rita Segato, da UNB, ensina que no Brasil o racismo é do tipo automático e refletido, naturalizado, culturalmente estabelecido e que não chega a ser reconhecido ou explicitado como atribuição de valor e ideologia, mas constitui o gargalo e o escoadouro dos alunos negros, impedindo-os de avançar no sistema educativo. As cotas, continua ela, vêm justamente denunciar e combater esse tipo de racismo, porque a sua ação é silenciosa, mas suas consequências falam alto nos números que as pesquisas recolhem e podem ser facilmente constatadas na ausência de negros em posição de prestígio na sociedade. Um argumento recorrente nessa discussão é uma suposta dificuldade de identificar quem é negro no Brasil. Somos miscigenados, sim, mas os negros no Brasil, claros ou escuros, são negros e não constam na nossa história, no nosso inconsciente coletivo nacional, dificuldades técnicas ou comprovação científica para que uma pessoa negra e para que uma pessoa branca seja identificada como tal. Os olhares brasileiros identificam os negros em qualquer ambiente e nós somos assim reconhecidos para todas as situações reportadas em jornais, revistas, televisão, trabalhos científicos e no nosso cotidiano. Horaci Nogueira dizia que o racismo no Brasil é de marca, não é de origem. Observam-se os fenótipos, não genótipos. Para nós brasileiros, pouco importa se é uma gota de sangue negro ou branco ou se há 70% de DNA europeu e neguinho da Beija-Flor e Indaiane dos Santos. Nós não podemos achar que as ciências naturais têm supremacia sobre as ciências sociais. O fato de as ciências naturais dizerem hoje que a espécie Homo sapiens não é dividida em raças não justifica o fim das ações afirmativas. Há um porque há cerca de 70 anos atrás o discurso das ciências naturais era outro. Há outro porque o racismo é um fato da vida em sociedade, um problema insoluto das ciências sociais, e nelas há de encontrar seu fim. O que é incontroverso é que a comunidade negra brasileira precisa urgentemente de personalidades emblemáticas, se me permite usar uma expressão de Vossa Excelência, ministro Joaquim Barbosa. Há um consenso na sociologia que o negro no Brasil só experimenta ascensão social forte pelo futebol, pela música e pelo narcotráfico. Excelências, se o menino for perna de pau e a menina não tiver talento para música e ambos não forem capturados pelo canto da sereia do narcotráfico, que tipo de emprego eles terão? Eu vos respondo, do tipo braçal, do tipo de pouco desafio intelectual, do tipo de baixa remuneração. Que tipo de motivação eles terão se olham para os profissionais de sucesso, e não me refiro aqui a celebridades, e não vem quase ninguém da sua cor? O que fazer com esse sentimento? Não, sentimento não. Com esse pensamento derrotista de estudar e ser doutor não é para mim. Quando um jovem negro vence na vida pelo estudo, ele desperta nos seus pares um sentimento de se ele conseguiu, eu também posso. Isso é inspirador, isso é resgate de autoestima. Com o diploma na mão, onde quer que esse jovem obtenha colocação, ele fará a diferença, se não outra, a diferença da sua presença. Quanto ao mérito acadêmico, o autor quer nos fazer crer que os aprovados no vestibular tradicional merecem mais os benefícios sociais que o curso superior em Universidade Federal proporciona, ou pior, que são legitimados para tais benefícios porque nasceram brancos ou em famílias de poder aquisitivo mais adequado a uma vida saudável, e quem não nasceu nessas condições merece estar onde está. No caso da clivagem racial, essa percepção é socialmente desastrosa
desastrosa, pois pesa sobre a população negra o estigma da incompetência construída pela ideologia racista, e a sua ausência dos bancos universitários reforça todo o sistema de segregação racial. Então eu me recordo quando Nelson Mandela disse: será que alguém realmente pensa que eles não conseguiram o que queriam porque não tinham o talento, a força ou a tolerância do comprometimento? Nós não somos só braço, só corpo, só ginga. Nós somos seres holísticos, completos, capazes de contribuir para a formação do patrimônio não só cultural, mas também científico do país. O que nós não podemos mais é sermos minados em nossa autoestima. E é isso que o racismo brasileiro faz. Ele faz nos duvidar da nossa capacidade desde pequenos. Ele derruba as crianças negras dos bancos escolares. Todos têm mérito. E o mérito dos candidatos incluídos pelo sistema de cotas obedece a novos parâmetros meritórios de conhecimento e oportunidade, não mais baseado nos valores históricos culturais de nossa formação, que é calcada no genocídio dos povos nativos, no escravismo dos povos africanos e no colonialismo. Ao contrário, a universidade, e é seu papel, deve ser contribuidora privilegiada do desenvolvimento humano, o que pressupõe olhar os indivíduos a partir da complexidade do meio, da cultura, da história e das relações econômicas circundantes. A boa índole do povo brasileiro tem dado mostras de que qualquer menção à guerra civil ocorrida em Ruanda é um desvario. A convivência entre brancos e negros no campus tem sido a mais pacífica, tolerante e respeitosa possível. O que não foi respeitoso foi comparar o sistema de cotas da UNB com práticas hitlerianas. Está indelevelmente gravado nos anais da história e na memória e nos corpos daqueles que sobreviveram ou não ao nazismo que Hitler tirou judeus das escolas e universidades e os colocou nos campos de concentração. A UNB tira-nos, nós negros, dos campos de concentração, da exclusão, e nos coloca na universidade. Eu prefiro ter como referência a história das mulheres. Ela demonstra bem o que pode vir a ser a história dos negros neste país. Eu peço que Vossas Excelências gravem em suas memórias o quadro desse julgamento. Somos tantas mulheres, advogadas, ministras, procuradoras, servidoras, trabalhando árdua e ardentemente para o deslinde de uma das questões mais controvertidas do Brasil. Brasil este que hoje é presidido por uma mulher. Esse quadro, com tantas personagens femininas, seria inimaginável em 1960, mas eu vou mais além. Ele estaria incompleto há apenas 12 anos atrás, antes de a primeira mulher ter assento nessa corte, e ele ainda estaria incompleto há menos de 1 ano e meio atrás, antes de a primeira mulher assumir a presidência desse país. Algumas pessoas retrógradas podem até dizer que as mulheres tomaram o lugar dos homens. Afinal de contas, machismo é um problema que ainda nos assola. Mas o fato é que é a sociedade que tem uma capacidade ímpar de se expandir, de acomodar, de incluir. Enfim, Excelências, o sistema de cotas, ele é belo e necessário. É em boa medida reparatório, sim, para corrigir as injustiças praticadas no passado, mas é principalmente distributivo, então ele se agiganta, pois o objetivo é melhor repartir no presente a igualdade de oportunidades para um futuro melhor para todos os brasileiros. Excelências, a UNB encerra esse momento pugnando pelo não conhecimento, pelo desprovimento da arguição e citando Ronald Dworkin, para quem, se os nossos juízes reconhecerem esse aspecto do que as nossas melhores universidades pretendem fazer, bem como a sua necessidade acadêmica de diversidade educacional, eles terão servido especialmente bem. Terão agido não só como juízes que permitiram a continuidade de iniciativa educacional essencial, mas como professores que ajudaram a explicar à nação o verdadeiro e duradouro preço para todos do nosso passado racista e a promessa nítida de uma política educacional que possa nos ajudar a alcançar, caso realmente o queiramos, uma união mais perfeita. A UNB e todos os brasileiros precisam que hoje Vossas Excelências sejam, além de nossos juízes, nossos professores. Obrigada.